quarta-feira, 15 de junho, começando nossa reflexão no Evangelho, hoje com parábola. Hoje vamos falar da parábola dos primeiros lugares. Nós vamos fazer aqui um entendimento sobre humilhação, humildade, onde que mora cada um, o que deseja cada um e as suas antíteses, né? Qual a antítese da humilhação e da humildade? Então hoje nosso assunto promete ser muito quente, ainda bem porque tá um frio danado. Então, meus amores, bom dia, minha turmíssima que tá chegando. Bom dia, queridos. Bom dia, Rogerinho, galera. Tá frio aí em São Paulo? Elizabeth Baceto, bom dia, meu amor. Bom dia, tia Soninha, querida. Rosana Bertuga, Carlão Bertuga, meu casal 20. Bom dia, flor do dia. Bom dia a todos. Bom dia, Alcinir, nossa iluminada. Bom dia, Ale Alves. Bom dia, meus amores. Turmíssima, hoje nós vamos falar muito frio, né? Aqui também. Hoje nós vamos falar sobre a parábola dos primeiros lugares. Essa parábola, ela traz uma tônica psicológica muito valiosa, porque não raro a gente entende humilhação de maneira distorcida e colocando aqui, né, de maneira de parábola, né, de história, a gente absorve isso de uma maneira mais profunda, mais espiritual. Então, vamos primeiramente um pensamento a Jesus de gratidão, muitos corações, muito abraço para a gente se aquecer nessa energia, nesse contato. E nas luzes que chegam incessantemente do alto, que possamos abrir o nosso coração para receber essas luzes. Obrigada, Senhor Jesus, por este momento, por essa manhã, por este encontro, que possamos, que saibamos, que tenhamos alcance para penetrar nas verdades profundas do teu evangelho e assimilar na nossa capacidade de expressão, de testemunho, o amor que o Senhor nos ensinou. Obrigada, Senhor Jesus, por este encontro. Que assim seja. Que assim seja. Bom dia, Kika, meu amor. Abraço, querida. Abraço para esquentar. Amores, então eu vou ler a parábola e aí nós vamos comentar depois, né? Vamos extrair dela aqui bastante conceito bom. Então vamos lá. Jesus, ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes esta parábola. Quando fores por alguém convidado para um casamento, não te sentes no primeiro lugar, para não suceder que seja por ele convidada uma pessoa mais considerada do que tu, e vindo o que te convidou, e a ele te diga: dá o lugar a este. E então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Então isto será para ti uma honra.
diante de todos os convivas. Pois todo que se exalta será humilhado, mas todo que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 14. Então, gente, essa é a parábola. Bom dia, Edinha, querida. Bom dia, Ivone, amada. Essa é a parábola dos primeiros lugares. Aqui, eu quero propor aqui uma reflexão acerca da humilhação. Aonde está a humilhação? O que é e o que não é humilhação, né? A humilhação, ela não é algo exterior. A humilhação é algo interior. Ela não pode ser artificializada. A humilhação para ser... Bom dia, Elaine, querida! A humilhação para ser validada como virtude, como filha da humildade, ela precisa ser sincera, porque senão a gente cai no oposto disso, né? Quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado, mas quem se humilha para ser exaltado, será humilhado, será rebaixado. Então, é a falsa modéstia, é a falsa humildade, né? Então, a humilhação como filha do amor, e as duas andam juntas. Bom dia, Facunha! Porque elas têm a mesma raiz de origem, que é o humus. Então, elas andam juntas, né? Humildade e humilhação têm a mesma raiz etimológica. Então, não dá para separar uma da outra. Mas a gente precisa contextualizar aqui uma coisa. Bom dia, Elisângela, meu amor. Bom dia, Facunha. Já vi você? Pra gente entender, porque quando a gente fala em humilhação, ela tem uma conotação estereotipada de rebaixamento e de ser contrária à autoestima e à autoconfiança da pessoa. Então, para a gente elevar a autoestima e a autoconfiança da pessoa, a gente em psicologia, a psicologia tradicional, não espiritualizada, né? Para fortalecer a pessoa de maneira motivacional, fortalecer a autoestima, fortalecer as iniciativas dela, a gente acostumou-se a falar frases do tipo: não aceite isso não se deixe rebaixar, não se deixe diminuir. Então, frases como essa de humilhação, elas ferem o ego, e aí a psicologia, tratando este assunto, exalta a pessoa rebatendo contra o outro. Pois bem, essa estrutura, ela é coerente, mas a gente precisa fazer alguns entendimentos disso, porque essa verdade de Jesus sobrepõe isso tudo. E não choca, com quanto pareça que choque. Parece que se eu me humilho, eu estou me enfraquecendo e destruindo a minha autoimagem e a minha autoconfiança. Mas não é assim. Não é assim. Quando a gente identifica a verdade de ego e a verdade da essência, que é o núcleo espiritual de todo ser,
é a hora que a gente consegue juntar essas duas verdades e elas convergem a um ponto. E aí é a hora que a gente compreende a mensagem de Jesus não como uma inferiorização de forças, muito pelo contrário. É a superioridade da força, só que não a força do ego. Não a força do ego. Antes de continuar, quero fazer a distinção. Uma coisa é humilhar-se. Outra coisa é ser humilhado por alguém. Né? Que também são dois ângulos que precisam ser vistos, porque senão, em nome da humildade, a gente se permite ser humilhado de fora. E aí a gente cai em autoconceitos muito negativos. Se eu aceito um rebaixamento vindo de fora, aí sim eu estou me enfraquecendo. Mas não é isso que é humilhar-se como filha da virtude, né? Como filha da virtude. Essa humilhação vindo de outro é uma ostentação de força por necessidade de sobrepor-se. Então, quem fere, quem humilha, quem rebaixa, quem detona o outro, quem ofende, quem agride o outro, em nome de um suposto poder, está mostrando fraqueza, conquanto tem a cara de força. Nossa, como eu sou poderosa. Olha lá, acabei com ele. Poderoso aonde? Onde está o poder? No ego? No orgulho? Na vaidade? No egoísmo? Na falta de amor? Isso não é o poder. Este é o ego. Este é o ego. Então a pessoa acaba de dar demonstração de fraqueza e não de força. A humildade, a humilhação aqui que Jesus fala, não é de ego. Ela é de essência, ela é de fagulha divina dentro de nós, dessa parte espiritual dentro de nós, né? Da identidade espiritual. Então, é ali que está a nossa necessidade de humilhar-se. Humilhar-se como? Como filha da humildade. Então, eu não vou me sobrepor ao outro quando eu estou atuando em nome da humildade, porque a humildade é filha do amor. Se ela é filha do amor, ela não oprime, ela não agride, ela não rebaixa o outro. O amor entrega e não destrói. Ai, mas e se o amor tá destruindo? Aí é o amor egoísta, ainda é o amor de ego. É esse amor selvagem, né? Egoístão. Mas o amor legítimo, o amor sublime, o amor essencial, este entrega. Então, tem um lugar bom para sentar. O sujeito egoístão, orgulhosão, fala: se tem um é meu. Se tem um é meu. O sujeito amoroso entrega, fala: pode ir lá, pode ir lá. Eu fico de pé aqui. Né? Então, olha como é muito diferente, mas se confunde, parece força, autoestima. Vou lá sentar no único lugar que tem. Não, isso não é autoestima. Autoestima é a força no seu ser íntimo. Ostentação de força é coisa do ego. O ego é que precisa
mostrar, porque ele não acredita. A essência não precisa acreditar, porque ela sabe que tem. Ela sabe que pode, ela sabe que é forte. É muito maior, muito maior. Então, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, que eu preciso saber se vocês estão comigo. Já ouvi isso, a Elaine falou. A pessoa disse a mim que ela coloca a pessoa no lugar com o olhar. Doído, hein? Embora eu e outras pessoas não sintam liberdade perto da pessoa, fica muito fácil confundir essa fraqueza de ego com a fortaleza da essência. Perfeito. A fraqueza do ego versus a fortaleza da essência. Porque o ego, gente, toda vez que você estiver enfraquecido, você está operando no ego. Toda vez que você estiver fortalecido, encontrando, você não sabe onde, porque não tem muito caminho cognitivo, racional, lógico, mas toda vez que você sente aquele amparo, vibra naquela tônica de satisfação pela vida, de tranquilidade diante dos infortúnios, essa é a essência. É aqui que a gente opera. Temos condições de operar nos dois. Quando a gente faz uma prece sentida, nós alcançamos a essência. Quando a gente está lá, né, no piloto automático do mundo, agindo e reagindo, sem muito critério de cuidado, de atenção ao outro, de amor, de respeito, nós estamos no ego. Então, essa diferenciação caracteriza o ser que está voltado ao seu crescimento profundo, ao seu crescimento espiritual, eterno, porque este tipo de crescimento a gente não perde. Não perde, a gente pode não estar dando muita atenção para ele, mas é por isso que é importante. Jesus falou assim: orai e vigiai. Se você não tiver em oração, esteja em vigilância, mas não sai dessas duas frentes defensivas. Se não em oração, vigilância constante. Por quê? Porque senão a gente cai no domínio do ego, que é muito fácil ainda para o nosso estágio evolutivo. Então é muito fácil cair no domínio do ego. E aí a gente exalta, ostenta, envaidece, cresce. Aonde? Na cabeça dos outros. Na humilhação ao outro. E é ali que mora o perigo. Porque é ali que Jesus falou: não vai lá não. Aquele lugar é esse comportamento que te faz pegar tudo primeiro para você, tudo melhor para você. E aí tem uma história do Chico Xavier que fala assim, um relato do Chico Xavier. Escutei do Haroldo Dutra numa palestra. Ele contou que o Chico Xavier estava escolhendo tomate no supermercado. Eu não consigo mais comprar tomate sem lembrar disso. Que eu falo, ai meu Deus, que egoístona. O Chico Xavier estava escolhendo tomate, então ele pegava um bom e um mais ou menos. Um bom e um mais ou menos. E aí uma pessoa chegou perto dele e falou: Chico, por que você tá pegando tomate ruim? Aí ele falou assim, ai gente, essa dói. Aí ele falou assim, é pra deixar pra pessoa que vem depois de mim alguns tomates bons também. Percebe o que é se humilhar? O que é atuar na humildade?
Então, eu não tô pensando tudo só para mim. Eu vou escolher tomate, eu não tô cogitando do outro. O Chico tá. O Chico Xavier estava, ele mostra, ele dá esse exemplo, esse testemunho do que é operar em essência e do que é operar no ego. Qual o nosso desafio? Vencer o ego, vencer o ego e atuar em espírito e verdade. Porque aqui, nessa instância de espírito e verdade que nós somos fortes. A Elaine falou assim, minha irmã caçula já disse que tal comportamento é para esconder a fraqueza dela. Eu duvidei, mas te ouvindo ela tem razão. É assim, Elaine, todo mundo que... essa linha psicológica, ela é real. Quando a gente quer rebaixar o outro, a gente não tá num ponto de força, conquanto esse ponto essa posição possa ser de poder, mas não de força. Por exemplo, um chefe que humilha o funcionário, ele não é forte. Ele tem poder, ele é chefe, mas ele não é forte em termos emocionais. Então ele precisa humilhar para conseguir algo na cabeça dele, né? A verdade dele. O ponto de força é não precisar humilhar para conseguir algo. O ponto de força é eu conquisto a pessoa para que ela queira fazer o que é devido. Então este é um ponto de força. Mas para operar e neste ponto de força, a pessoa precisa vencer o só olhar para si mesma, só validar as próprias necessidades. Ela precisa olhar para o outro. A Kika, não vou mais comprar tomate. E pensar que me senti superior por causa da minha profissão. Graças ao espiritismo que está me tirando da cegueira, Elaine. Poxa, que bacana. É isso mesmo. A gente... Porque, Elaine, tem uma coisa muito importante, sabe? A doutrina espírita nos traz que na medida que a gente entende certas coisas, a gente não se vangloria da aquisição. Se eu alcancei determinada virtude, essa virtude agora está a serviço do próximo. Por quê? Porque para eu alcançar essa virtude, alguém esteve a serviço da minha necessidade. Então, nesse caso, eu subi um degrau, eu subi um degrau, eu tenho uma dívida com quem está no degrau de baixo. E assim sucessivamente, né? Todo mundo que sobe um degrau ajuda quem está no degrau de baixo, sem ostentar valor. A palavra humilhação aqui é uma antítese à ostentação. A ostentação, Jesus deixou claro, não ostente. Faça, seja humilde. Atue em nome do humilhar-se, para vencer, para brigar com essa afronta do orgulho que quer crescer sobre os outros. A Ivone falou assim, Carlinha, quando estamos em treta, se no lugar de brigar você se calar e em outro momento você pedir desculpa, estamos nesse caminho de humilhar-se ou de fortaleza? É mais ou menos isso. Ivone, é uma pergunta ou é uma colocação? Porque é isso sim, só que
a gente não tem que sair pedindo desculpa, porque, vamos entender, humildade me coloca não debaixo do outro. Não é isso que é humildade. A humildade me coloca a uma pergunta. A humildade me coloca num ponto de reconhecimento do meu real valor. Quem sou eu? Eu sou um espírito em aprendizado. Eu sou um espírito cheio de dívidas. Eu sou um espírito ignorantão. Então eu preciso me colocar neste lugar de aprendizado e não de valor, de superioridade. Então, o humilhar-se, a humildade é aqui, olha, Tanto que humildade vem de humus. Humus significa terra fértil. Então, a humildade é me colocar aqui, olha, no nível verdadeiro que eu estou em espírito. E não numa condição passageira de materialidade que me foi dada. Me foi dada. Aquilo ali não pertence. Quando eu deixar esse mundo, aquilo tudo fica. Não é meu. Então, o meu valor não pode estar no fora. Ele deve estar no dentro. E qual é o meu valor de dentro? E aí é a hora que todo mundo se iguala. Porque não é porque um tem título e o outro não. Um tem dinheiro e o outro não, que um é mais e o outro é menos. Em espírito, todo mundo se iguala. E esta é a condição da humildade. Eu reconhecer este meu lugar. E atuar em coerência a ele. Eu não vou ser mais que os outros, porque eu não sou de verdade. Ok? Aí, Ivone, a gente eu não vou brigar porque tô nervosa, vou falar o que não devo. Mas vou num outro momento chegar e conversar brandamente. Mas eu não preciso pedir desculpa, porque se eu não ofendi, se houve uma afronta ali natural, eu não preciso me colocar num lugar de subserviência. Humildade é a linha do meu justo valor. Aprendiz, soldado raso, né? Esse é o meu lugar. Subserviência é eu me rebaixar e achar que eu tenho que fazer tudo para todo mundo. E pedir desculpa e me humilhar e me arrebentar neste aspecto de rebaixamento. Ficou claro? É diferente. Vamos colocar 3 níveis: ostentação, humildade ou humilhação, né, da minha condição real, confrontando a ostentação, e abaixo, subserviência. É eu me desqualificar, eu achar que eu não valho nada, eu me jogar para baixo e falar, não mereço nada. Opa, este lugar tá no ponto negativo. É aqui que a gente opera para falar, você vale sim, e muito. Então, encontre o seu justo valor e opere nele para crescer. Ok? Era isso, Ivone? Ótimo. Vocês estão conversando aí. Então, deu para entender, pessoal, a diferença? E olha, como é sutil, que nem a Kika falou lá em cima. É muito fácil confundir, né? Uma coisa com outra.
e quando eu tô no positivo, quando eu tô exorbitando, quando eu tô no negativo. Então, saiba disso. Você tem muito valor. Tendo muito valor, você não precisa humilhar a ninguém e nem se rebaixar num nível de desqualificação, porque não é isso que Deus espera de nós. Na humildade, Ele espera pessoas vigorosas e atuantes. Ele espera trabalhadores sinceros e dedicados. Ser humilde não é cruzar os braços e falar: ai, não, deixa quem pode mais, eu não sei, vou ficar aqui no meu cantinho. Não, no seu espaço você tem muito o que fazer, porque a humildade é filha do amor. E o amor é atuante, ele é vibrante, ele é fervoroso junto ao outro. Então ele não se oprime, ele não se oprime. E em psicologia, quando a gente levanta a pessoa, não é para ostentar agressão, ostentar... falta uma palavra, não queria ficar usando humilhação para não cair sempre nela, mas não ostentar força do forte sobre o fraco. Em psicologia, fortalecer o outro é mantê-lo neste nível adequado, equilibrado de valor pessoal, valor íntimo, valor justo. Eu não sou mais, então eu não devo me achar mais, não devo ostentar o que eu não tenho, mas eu também não sou menos. Eu sou pequena, sou aprendiz, sou filha de Deus e por isso sou forte e quero trabalhar com Jesus. Porque Jesus falou assim: na minha causa eu preciso de homens fortes e corajosos. Então, cadê? Cadê nós na causa de Jesus, fortes e corajosos? É aqui, olha. A força e a coragem, ela só existe neste plano. Se eu tentar ser mais, ou se eu me jogar para baixo, na menosvalia, aí eu não entro na causa de Jesus. Elizabeth, olha o que ela colocou aqui, que bacana. Ostentação, igual se sentir superior. Humildade, igual ao outro. Subserviente, não vale nada, se rebaixar. É isso, Carla, é perfeito. É exatamente isso. Quando que nós estamos com Jesus? Na humildade. Com Jesus nos mostrou. Eu que sou o mestre, ele falou ao discípulo, me visto. Ele tirou a túnica, colocou em volta da cintura e foi lavar os pés dos discípulos. E eu que sou o mestre, ele falou, lavo os vossos pés. Para vocês estarem comigo, vocês também precisam fazer isso. Cuidar do outro, estar atento para não ser grande demais. Jesus não mostrou grandeza, ele mostrou a força amorosa. Ele se igualou a nós, sendo tão superior. Aí a gente tem um pouquinho de virtude e ostenta, perde a virtude. Perde a virtude. Então é nesse sentido, não ostente. Humilhe-se. Humilhe-se aonde? Ao seu nível. Ai, mas e se eu der uma forçadinha, mostrar um rebaixamento, mostrar modéstia? Aí você perde. Porque a humildade verdadeira, ela é muito sensível. Tem um versinho que fala assim: humildade é flor sensível, formada na luz do bem, que a pessoa perde logo quando acredita que tem. Então, se você ostentar humildade, você não tá na humildade, você tá no orgulho. Tem orgulho de ser humilde? Ixi, já não é humilde. Então,
A humildade, ela aqui, olha, ela opera para dentro, ela sabe, ela sente, ela vibra e ela tem força para agir. Se a gente não tá sabendo, agindo com força, vibrando num nível de serenidade e paz, nós não estamos na humildade. Podemos estar para cima ou para baixo, mas na humildade não. Então estejamos aqui, nesta faixa de força e crescimento. Foi isso que Jesus falou aqui. Certo, meus amores? Então é isso. Vamos encerrar. E eu queria dar uns exemplos aqui. Antes de encerrar, só vou falar. Tem pessoas que... como é que isso aparece no dia a dia, né? Comecei a rir, lembrei o que já tinha... O quanto já ouvi de várias pessoas que ela é humilde. É isso que eu ia falar, Elaine. E tirava sarro que elas tinham que escrever um livro como sou humilde. É exatamente isso que eu ia falar. Tem gente que se acha humilde, mas tá ali, sabe? Invade a privacidade emocional do outro, invade conversa do outro, quer saber mais que o outro. Então, a humildade, ele é sutil, né? Vamos ficar com isso hoje pra gente entender quando o outro não for, mas saber, para que a gente saiba se posicionar. Vamos nos posicionar com humildade e amor. A humildade é uma flor sensível, mas ela é uma flor forte. Ela sabe se manter, porque ela tem uma raiz na essência divina. Então vamos nos manter em humildade. E encerrar por hoje. Obrigada, Senhor Jesus, por este encontro, por este momento, por essa grande lição de adequação do nosso emocional, do nosso espiritual, dos nossos enfrentamentos na vida. Senhor Jesus, desejamos operar contigo, desejamos ser servos leais da tua seara divina. Que as tuas bênçãos nos encontrem com facilidade na intimidade da nossa alma, porque desejamos abrir os nossos corações e recebê-lo, Divino Mestre Jesus. Muito obrigada. Vibramos com intensidade para as pessoas à nossa volta, as pessoas da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do nosso planeta. Vibramos, Senhor Jesus, alcançando outros irmãos que, mesmo distantes, compõem conosco uma vida em aprendizado neste planeta abençoado que nos acolhe. Obrigada, Divino Mestre. Encerramos por hoje na perspectiva de um dia bom, produtivo, cheio de lutas e vitórias contigo. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Elaine, meu amor, que bom, caiu como uma luva para mim. Para mim também, Elaine. É importante a gente tirar, né, alguns mitos aí de entendimentos. Amores, Elaine querida, Kika, Rô, Facunha, Carlão, Alcinir, Elizabeth, Alê, Kika, beijão, meus amores, até amanhã. Beijão, Martinha, Ivone, Elaine, tchau, queridos, até amanhã.